Salve, galera, tudo bem com vocês? Professor Amarildo novamente, para a gente resolver mais um problema preparatório para a OBMAP, que está chegando aí, tá? Vamos resolver o problema número 9, pessoal. Nós estávamos fazendo esses problemas, na verdade, o 9 não, vamos fazer o problema número 10, tá? Do simulado preparatório para a nossa OBMAP. Vocês aí, alunos do Colégio Municipal, do Colégio Estadual de Edgar Silva, pessoal também do município, de outras escolas que estão acompanhando esse nosso trabalho. Nós vamos resolver aqui o problema 11 do nosso simulado, que foi retirado da OBMAP, primeira fase, 2018, nível 2, tá? Que diz o seguinte: Marcos comprou 21 litros de tinta e ele usou água para diluir essa tinta até que a quantidade de água acrescentada fosse 30% do total da mistura. Quantos litros de água ele usou? Então, esse é um problema que nós vamos usar regra de 3 simples para resolver, tá certo? Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Primeiro, a gente tem que identificar as grandezas. Repare que nesse problema você tem a quantidade de água e a quantidade de tinta que ele vai usar. Então, Marcos usou 21 litros de tinta. Tá vendo aqui? Ele usou água para diluir essa tinta até que a quantidade de água acrescentada fosse 30% do total da mistura. Observe, mistura, ou seja, já envolvendo água e tinta. Então, Marcos comprou 21 litros de tinta, tá certo? Vamos colocar aqui solução. Então, como é que vai ficar o problema? O que é que representa a porcentagem aqui principal, que é o 100%, né? Que é a mistura. Ele comprou 21 litros de tinta e colocou uma certa quantidade de água, que a gente não sabe quanto é. Então, 21 mais X, certo? Então, aqui, ó, a gente coloca aqui litros de mistura ou líquido, certo? Ou do líquido, tá? Então, ele comprou 21 litros de tinta, acrescentou a quantidade de água e fez uma certa mistura, tá certo? Isso aí dá o total de 100%, tá? Aí a pergunta é, quantos litros de água ele usou, tá? Até que essa água acrescentada chegasse a 30% da mistura. Então, esse X aqui, gente, ó, representa a quantidade de água que ele acrescentou. Então, esse X vai representar os 30% que nós queremos, tá certo? Então, está aí montado nossa regra de 3. Como é uma regra de 3 simples e direta, a gente multiplica cruzado e resolve o problema. Ou seja, a gente pode dizer que 21 mais x está para x, na mesma razão que 100 está para 30. Então, voltando aqui, Marcos tinha 21 litros de tinta, acrescentou a quantidade de água, que ó, ele usou, né, a água para diluir essa tinta até que a quantidade de água acrescentada fosse 30% do total da mistura. Então, ele tinha 21 litros de tinta, acrescentou X litros de água, isso dá na mistura 100%. E esse X, que é a quantidade de água isolada, vai representar 30% da mistura. Então, você pode simplificar essa fração, ó, eu posso dividir por 10 aqui o 100, dividir por 10 o 30. Multiplicando cruzado, nós temos que 10 vezes x vai dar 10x, que é igual a 3, que multiplica 21 mais x. Então, 10x, que é igual, aqui você aplica a propriedade distributiva, 3 vezes 21 dá 63, mais 3 vezes x, que dá 3x. Portanto, ó, 10x passa o 3x para o primeiro membro, menos 3x, que é igual a 63. E, por fim, 10x menos 3x dá 7x, que é essa parte aqui, que é igual a 63. E aí, x igual a 63 dividido por 7. 63 dividido por 7 dá exatamente 9. 9 é a resposta que vale, que corresponde à alternativa E. Então, quantos litros de tinta tinha nessa mistura? Quantos litros de tinta não? Quantos litros de água tinha nessa mistura? 9 litros de água, ok? Está aí resolvido o problema, número 11. Vamos agora para o problema número 12, que é um problema que envolve cálculo com fração, MMC, tá? E aí é o seguinte, gente, o que é que diz o texto? Primeira coisa, gente, né, é que eu vou recomendar a vocês, como sempre falo, das nossas aulas. Leia o texto, se possível, uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes for necessário, para que você entenda a situação. Tá? O segredo de resolver esses problemas é você entender a situação primeiro,
Depois que você entender o contexto, aí você vai tirando as informações importantes do problema. Você vai tirando os dados do problema, tá certo? Então, o que é que diz o texto aqui, ó? Juca colocou algumas bolinhas em uma caixa, na qual cabem, no máximo, 100 bolinhas. Arthur tirou um meio das bolinhas dessa caixa, depois Bernardo tirou um terço das restantes, em seguida Carlos tirou um quarto das que sobraram, e finalmente Danilo tirou um quinto das que restaram. Quantas bolinhas ficaram na caixa? Entenda bem, pessoal. A pergunta do problema é quantas bolinhas ficaram na caixa. Nós não sabemos quantas bolinhas ficaram na caixa, como também não sabemos quantas bolinhas Juca colocou na caixa. Veja que no texto aqui, ó, o texto diz que Juca colocou algumas bolinhas, Juca colocou algumas bolinhas em uma caixa, certo? Na qual cabem no máximo 100 bolinhas. Então, Juca pode ter colocado no máximo 100 bolinhas, ou seja, pode ter colocado 100, 98, 90, 50, 35, de 1 até 100, tá certo? Aí vê o seguinte, ó, Arthur tirou metade, aqui ó, o meio, né, metade das bolinhas da caixa. Então, vamos solucionar o problema tirando os dados primeiro, tá? Vamos escrever aqui as informações do problema, certo? Juca colocou algumas bolinhas na caixa, então, total, ó, total de bolinhas. Total de bolinhas eu coloco X, certo? Por que X? Que ele não disse quantas bolinhas Juca colocou. Então, total de bolinhas que ele depositou nessa caixa, X bolinhas. Aí, o que é que acontece? Ó, no máximo, esse X vale 100, mas não quer dizer que ele é 100. Tá? Ele pode ser 100, no máximo. Arthur tirou metade das bolinhas dessa caixa. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos colocar aqui, ó, Arthur. Vamos escrever aqui, ó, Arthur, tá? Tirou metade das bolinhas dessa caixa. Então, o que é que acontece? Tinha X bolinhas na caixa, Arthur tirou a metade, ou seja, X sobre 2. Isso aqui vai ficar o quê? Ó? X sobre 2 menos, ou X menos X sobre 2 dá o próprio X sobre 2. Claro, se ele tinha X bolinhas, tirou a metade, então fica a outra metade, tá certo? Isso aqui é o que ficou na caixa, certo? Sobraram, ó, vou colocar assim, ó, sobra, certo? Primeira sobra. Primeira sobra. Depois que Arthur tirou a metade das bolinhas, sobraram, né? Sobrou outra metade das bolinhas. Agora vamos para Bernardo. O que é que Bernardo fez? Ó, Bernardo tirou um terço das restantes. Então, Bernardo, vou escrever aqui. Ó. Bernardo retirou um terço do que sobrou. Então, tinha X sobre 2 lá na caixa. X sobre 2. E Bernardo retirou quanto? Um terço dessa sobra, ou seja, um terço de X sobre 2, tá certo? Que é um terço do restante, um terço de X sobre 2. Então, tinha X sobre 2, Bernardo tirou um terço desse X sobre 2, portanto, sobrarão quantas bolinhas? Ó, X sobre 2, que é essa parte aqui, menos multiplicação de fração, ó, numerador com numerador, X, denominador com denominador, 6, né? 3 vezes 2, 6. Como você tem uma subtração por fração, você vai tirar o MMC aqui, tá? De 6 e 2 é o próprio 6. O que é que a gente faz agora? 6 divide por 2, que dá 3, e 3 vezes x, 3x menos, 6 divide por 6 dá 1, e 1 vezes x dá x. Subtraindo aqui, ó, nós temos que 3x menos x dá 2x, né? Então, 2x sobre 6. Dá para simplificar a fração. Pode dividir por 2 aqui em cima, pode dividir por 2 aqui embaixo. 2x dividido por 2 dá x. E 6 por 2 dá 3. Então, gente, essa resposta aqui, ó, é o que sobrou agora. Depois que Bernardo tirou um terço do que sobrou, então sobraram na caixa, ó, x sobre 3, né? É a segunda, a gente escreve aqui, ó, é a segunda sobra. Certo? Digamos assim, é a segunda sobra. Aí agora vem Carlos. Em seguida, Carlos tirou um quarto das que sobraram, sempre do que sobrou. Então, bora escrever aqui. É a vez de Carlos agora. Carlos. Na caixa, sobraram agora, ó, x sobre 3 bolinhas. Então, você escreve aqui x sobre 3 bolinhas. E vamos retirar, né, a quantia, né, a quantidade de bolas correspondente a Carlos. Carlos, aqui, ó, tirou um quarto das que sobraram. Então, x sobre 3, que é a sobra aqui, menos um quarto
dessa sobra, ou seja, 1/4, não se esqueça de x sobre 3. E aí faz o mesmo raciocínio. Repete x sobre 3, menos, multiplica a fração aqui, ó, certo? 1 vezes x que dá x, e 4 vezes 3 que dá 12. Para transformar isso numa fração só, reduzimos o denominador, já que 12 é múltiplo de 3, MMC é o próprio 12. 12 dividido por 3, que dá 4, né? Aqui um 3. 12 dividido por 3, que dá 4, 4 vezes x, 4x, menos. 12 dividido por 12 dá 1, e 1 vezes x dá x. Portanto, subtraindo aqui, ó, 4x menos x, vai dar 3x sobre 12. Dá para simplificar de novo. Eu posso dividir em cima por 3, posso dividir embaixo por 3 também. 3x por 3 dá x, né? E 12x, ou 12 por 3 dá 4. Pronto. Isso aqui é o quê? É a nossa terceira sobra. Certo? Nossa terceira sobra. Na caixa, sobraram agora x sobre 4 bolinhas. Tem mais uma ainda aqui, ó. Finalmente, Danilo tirou 1/5 das que restaram. Então, ainda tem Danilo. Vamos lá. É a vez de Danilo agora. O que é que aconteceu aqui, ó? Sobraram na caixa x sobre 4 bolinhas, x sobre 4, e Danilo retirou quanto? Então, menos, ele vai retirar, é menos, 1/5 desse restante. Então, 1/5 de x sobre 4. E aí nós vamos descobrir qual é a última sobra, já que Danilo foi o último a retirar a bola nessa caixa. Então, a gente repete o x sobre 4, porque a gente tem que multiplicar aqui primeiro, ó. 1 vezes x, que dá x, e 5 vezes 4, que dá 20. Tirando o MMC, já que tem que reduzir a uma só fração, o denominador aqui vai ser 20, porque 20 pode por 4, é o MMC. 20 dividido por 4 dá 5, né? E 5 vezes x dá 5x, menos 20 por 20 dá 1, e 1 vezes x dá x. Finalizando, 5x menos x dá 6, ou melhor, dá 4x, né? 5x menos x dá 4x, tá? 4x sobre 20, que também simplifica por 4. Pode por 4 aqui. 4 por 4 dá 1, fica x, e 20 por 4 dá 5. Tá certo? Essa é a última sobra. Então, nós queremos saber, né, quantas bolinhas ficaram na caixa. Ficaram na caixa, ó, a última sobra aqui, ó. Posso escrever aqui, ó, última sobra. É isso que nos interessa, ó, saber quanto vale essa fração x sobre 5. E, para isso, eu tenho que descobrir qual é o valor desse x. Aí a gente não precisa fazer muita conta, basta raciocinar no problema. Inicialmente, meus amigos, nós tínhamos, inicialmente, x bolas nessa caixa. Aqui, ó, total de bolas na caixa, ó, x. Esse x, no começo, ele foi divisível por quanto aqui, ó? Por 2. Repare, ó, esse x é divisível por 2. Na hora de Bernardo, o x aqui, ó, é divisível por 3. Quando chegamos aqui em Carlos, o x já ficou divisível por 4. Ó. X aqui é um número divisível por 4. E, por último, aqui em Danilo, x é divisível por 5. Então, esse número x, tá? Esse número x é múltiplo. Então, pode escrever aqui, ó, logo x é múltiplo de 2, 3, 4 e 5. X é múltiplo de 2, 3, 4 e 5. Aqui, ó. X dividido por 2, x dividido por 3, x dividido por 4 e x dividido por 5. Nesse caso, né, o MMC de 2, 3, 4 e 5, né, múltiplo comum, no caso aqui x, portanto, x é igual a 60. Se você fizer o seu cálculo aqui, o número que é múltiplo entre o menor que 100, né? Menor que 100. O número que é múltiplo de 3, 4, 5 e 2 é 60. Então, x igual a 60. Se a pergunta fosse, quantas bolinhas tinha na caixa inicialmente? Tinha 60 bolinhas. Mas a pergunta é, quantas bolinhas ficaram na caixa? Olha a pergunta, quantas bolinhas ficaram na caixa? Quantas ficaram na caixa? Foi a última sobra. E a última sobra aqui é quanto? X sobre 5, tá certo? Então, se x é igual a 60, sobraram, né? E sobraram 60 sobre 5, que é igual a 12 bolinhas. Por que 60 sobre 5? Porque a última sobra é x sobre 5 aqui, ó. Tá vendo? Se x vale 60, 60 dividido por 5 igual a 12. Então, essa é a resposta. Item D, alternativa D. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido.
esse problema envolveu MMC, né, múltiplos, né, números primos, envolveu fração, tá? Então, é só interpretar o texto que você consegue resolver. Tire os dados e escreva o seu raciocínio. Beleza, galera? Para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos interromper aqui e continuaremos os próximos problemas nas próximas videoaulas, tá certo? Forte abraço e até a próxima.